Oi, eu sou a Nina e hoje eu tô aqui pra tão esperada tag dos 50%. Quando começa a chegar essa época do ano, eu já fico ansiosa pelos vídeos das pessoas que eu acompanho, para saber, né, as melhores leituras, a opinião sobre os livros que todo mundo tá falando. É uma boa maneira de fazer um balanço, então eu também gostei muito de pegar a minha lista de livros que eu achava que eu já tinha lido fazia muito tempo e que na verdade foram leituras desse ano. Então gosto muito de fazer também e de gravar esse vídeo, apesar de estar um pouco atrasada nessa gravação aqui. E é um bom momento para metas no geral, né? Eu gravei no início do ano um vídeo aqui sobre metas. Eu gosto de me planejar, eu gosto de ter esses momentos de consciência sobre o que eu tô fazendo. Várias coisas, né, eram muito relevantes para mim esse ano e eu tenho voltado nelas com frequência porque a gente precisa olhar para o porquê das coisas, né, e lembrar o que a gente queria se a gente está nesse caminho. Então fica também aí uma reflexão sobre isso, um convite a quem quiser rever aí os seus planos, porque ainda dá tempo, né, de fazer muita coisa, enfim, né? Mas vamos lá. Já começo pedindo desculpas caso a gente tenha algumas variações de luz, porque já é um pouco mais pro final da tarde, então a luz já vai reduzindo. E também ruídos e coisas do tipo, porque o microfone cheguei à conclusão de que, além de dar bastante trabalho, eu fico muito tempo sem gravar, então ele descarrega, e aí eu nunca sei se ele tem ou não bateria. Bora lá! Como sempre, eu vou responder as categorias que eu tenho algo a dizer sobre. Algumas eu não consegui pensar, mas acho que as principais vão estar por aqui, e também dei uma roubadinha clássica em algumas que tem mais uma resposta. Já começa, né, com a pergunta de milhões, o melhor livro que você leu até agora. Foi um pouquinho difícil, assim, eu tenho lido coisas que eu tenho gostado, mas uma coisa que eu tenho percebido nos últimos anos é que as leituras que têm sido as minhas melhores não são livros que entram pra minha vida, assim. Então tem algum tempo que eu não leio coisas que me impactam tanto assim. Provavelmente o último tenha sido 4321, que ninguém mais aqui aguenta me ouvir falar. E teve um livro que eu acho que vai me marcar dessa forma. Eu digo acho porque é uma leitura mais recente, acho que precisa de um pouco mais de tempo para as coisas decantarem. Mas eu estou falando de Laços de Família, da Clarice Lispector. Já comentei em algum vlog um pouco mais sobre esse livro aqui. É um livro de contos. Eu vou tentar deixar os vlogs aqui embaixo para quem quiser ver mais detalhes. E a maioria dos contos que tem aqui me arrebataram demais, o que é bastante difícil. Eu já tinha Felicidade Clandestina como um livro que eu gosto muito. E eu já tinha também A Paixão Segundo GH, já é um dos livros da minha vida. Então, temos aí 3 obras da Clarice com um impacto realmente muito grande para mim e ansiosa por ler outras. Quem tiver mais indicações, me passa aqui, por favor. Olhando para baixo, porque eu tô procurando aqui as perguntas. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora, e na verdade eu não li nenhuma continuação no primeiro semestre. Estou lendo uma continuação que é da trilogia dos Gêmeos, então vai aparecer por aqui, embora eu nem lembre se eu terminei em junho o primeiro livro ou não, mas enfim, é o único livro de continuação assim que está em andamento, é esse aqui, né, essa trilogia no caso. A Serena quer participar do vídeo, tá vindo aqui no meu colo, vocês ignorem também. Aqui, ó, coisa fofa. A melhor leitura de livro lançamento desse ano. Aqui a gente começa a roubar porque eu não sou tão ligada em lançamento e eu tendo a fugir um pouco do hype no início. Então é bem difícil que eu leia livros super lançamentos. Mas eu encontrei aqui, daí peguei 2, porque vocês vão ver que eu roubei, um livro que foi lançamento de 2025 e que eu li e gostei, foi As Perfeições. Também comentei em algum vlog, eu acho que no vlog já saiu, eu tô só pensando se não corre risco desse vídeo sair antes de algum outro vlog. Mas eu gostei bastante dele, também fiz mais comentários. E ele vai falar sobre um casal de nômades digitais e essa vida
essa nova vida, né, que é muito pregada, esse novo sonho americano, né, correspondente ao sonho americano. Eu gesticulo muito e aí a Serena fica olhando para as minhas mãos. Mas é uma correspondência, né, o que no passado era o sonho de estabilidade, de um concurso público, coisas do tipo, hoje muito visto como esse sonho de uma vida que pode ser nômade. Ele vai refletir e discutir sobre isso, né? Sobre até onde esse é um padrão alcançável, até que ponto a gente está indo por um mesmo caminho de que não necessariamente seja isso que as pessoas genuinamente querem e desejam, e sim o que a sociedade, né, o microcosmo em que elas estão inseridas coloca como padrão. Então, um lançamento que eu gostei, não amei, mas foi um livro que eu gostei, esse aqui. E aí, por que eu falei que eu roubei? Porque eu realmente gostei muito, e aí estaria com certeza na minha lista de favoritos do ano, o Colibri, que foi um lançamento de 2024. Então, considerando que eu não leio tanto lançamento assim, esse aqui tá super novo, um livro bastante recente, é do Sandro Veronese. Eu vi por aí, no caso, pessoas dizendo que tem quem ame e tem quem odeie. Os comentários que eu vi foram positivos, mas não foram muitos, eu não tinha visto muita gente lendo esse aqui. Quero falar um pouquinho mais sobre ele. Vocês veem aqui que eu tenho uma folha de livros, espero que ela não derrube tudo nesse momento. E ele vai focar na vida, né, desse protagonista que foi apelidado de Colibri em dado momento, e algumas coisas muito específicas acontecem na vida dele e mudam a vida dele de formas bastante consideráveis, de maneira que esses acontecimentos acabam fazendo um pouco de parte de quem ele é ou de quem ele se transforma. Então, eu até, quando comentei mais sobre ele num vlog, falei que é quase um oposto do 4321, e por isso eu posso ter gostado tanto dele, ele pode ter me chamado tanta atenção. Então, pra mim, esse aqui foi um dos favoritos do ano até o momento. A próxima pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Assim como eu não sou uma grande leitora de lançamentos, eu não sou uma pessoa que fica muito de olho no que está sendo lançado. Inclusive, várias vezes vocês que me avisam que algum livro de autor que eu gosto muito está sendo lançado, do Murakami, volta e meia eu fico sabendo ou pelas pessoas dos livros que eu sigo, né, ou por alguém que me marca. Mas eu dei uma olhada, né, especialmente nas grandes editoras, que aí a gente acompanha um pouco mais, e vai lançar um livro novo do Juan Pablo Villa-Lobos. O Juan Pablo Villa-Lobos, há muito tempo, minha melhor leitura do ano, sei lá, uns 10 anos atrás, eu acho que eu já tinha canal. Alguém aqui já me acompanhava? Festa no Covil é um livro que eu gosto muito, que foi a minha melhor leitura no ano em que eu li, e aí nesse ano eu li os outros 2 livros dele, eu acho que eram esses que tinham publicado, e tinha bem saído assim de pauta, não tinha mais ouvido muito falar sobre o Juan Pablo Villa-Lobos, e vai lançar esse livro novo, então eu fiquei curiosa, faz realmente muito tempo que eu li, então eu não sei se o interesse vai ser o mesmo, e se eu vou gostar tanto quanto eu gostei no passado, mas dos lançamentos que eu fiquei ali por dentro, esse é um dos que eu certamente vou colocar na minha lista. Agora, a pergunta polêmica do livro que mais te decepcionou esse ano. E, sinceramente, lembrando de cabeça, porque eu tava em viagem quando eu comecei a responder mentalmente essas perguntas, eu não tava lembrando de nenhuma grande decepção. Até que eu peguei meu caderninho e aí eu relembrei de livros que eu li mais no início do ano, que eu nem lembrava que tinha sido nesse ano que eu li. E aí eu tive, sim, uma decepção bem grande, que foi o meu nome era Eileen, da Ottessa Moshfegh. Eu gosto muito dos outros 2 livros da Ottessa que eu já li, especialmente o Morte em Suas Mãos, e eu realmente desgostei muito desse livro. Eu também já comentei em um vlog, inclusive acho que eu tava bem lendo ele nesse vlog. Eu dei uma empacada na metade, eu devia ter largado ali, mas eu fui insistindo, fui até o final. Ele foi responsável por um pouco de ressaca literária, eu fiquei meio chata depois dele. E tem um filme, né, com a Anne Hathaway, que é baseado na história desse livro, acho que chama Eileen, inclusive, o filme. Enfim, não assistirei porque fiquei bem traumatizada. Mas é isso, o saldo da Ottessa continua positivo pra mim por conta dos outros, mas esse aqui eu realmente não gostei. Agora, no sentido contrário, o livro que mais te surpreendeu esse ano, e aí eu tenho 2 livros também, dei uma roubadinha,
Um deles que realmente, não é que eu não esperava nada, mas eu não conhecia, não tinha lido nada da autora, então eu fui com uma expectativa um pouco mais neutra, e eu realmente amei, que foi O Verão Sem Homens, da Ciri Husband, também vulgo a esposa do Paul Auster. E eu realmente gostei muito, muito desse livro, também tá na lista dos meus favoritos. Foi um presente, ele tava na minha lista, mas eu ganhei de presente de aniversário. Obrigada, Delbray, se estiver assistindo a esse vídeo. E eu fiquei muito ansiosa, curiosa pra ler todas as outras coisas que ela escreveu, porque esse aqui realmente entrou pra minha lista, assim. Gostei muito da história, mas gostei muito da escrita e da forma como ela conduz o que a gente tem aqui. Então foi uma surpresa no sentido de um livro que eu tava com um pouquinho de pé atrás para não criar muita expectativa por ser a esposa do Paul Auster, e me surpreendeu muito positivamente. E o outro que eu selecionei foi um livro que, na verdade, eu tava com uma expectativa baixa e que eu gostei muito, que foi As Árvores do Percival Everett. Sobre esse livro, o comentário que eu lembro de ter feito foi que ele tem vários elementos que me fazem desgostar de um livro, e mesmo assim eu gostei. Então eu acho que é basicamente isso. Eu peguei ele num momento pós-Eileen, eu acho que foi, que eu tava um pouco ressaqueada de livros, que eu tava precisando de uma coisa que me prendesse, e a história dele vai falar aí de uma série, né, de assassinatos muito estranhos que acontecem, em que é encontrado um corpo de um homem negro junto a um corpo de um homem branco, e esse corpo de homem negro vem a desaparecer por diversas vezes e reaparecer em outras cenas de crime. Então eu peguei pensando que seria um livro mais policial, assim, que me prenderia por conta disso. Quando eu comecei a ler, várias coisas na escrita foram me incomodando. Coisas que eu sei que eu, né, não gosto geralmente. E no fim das contas, ele nem é um livro tão policial assim. Todas essas coisas da escrita fazem total sentido, são muito coerentes com o que o livro quer transmitir, e se fossem diferentes, faria diferença na história. Então eu achei um livro muito bem construído, do qual eu gostei muito, e eu quero ler outras coisas desse autor. Se você tem outros livros dele para me indicar, me indica aqui, mas já fica a recomendação desse aqui. Como eu falei, ele não é tão policial assim, mas ele super prende, e vai trazer pontos e elementos de reflexão e discussão muito válidos também. A próxima pergunta é a nova obsessão literária, né? Um novo autor, enfim, que você conheceu recentemente. E aí, não tem como ser outra que não a Sigrid Nunes. Eu já falei algumas vezes, né? Eu já tinha lido um livro dela no final do ano passado, mas eu já li mais 2 esse ano e já tô louca. Eu termino um livro dela, eu já quero imediatamente outros livros dela pra ler. Então eu peguei aqui Os Vulneráveis, mas eu gostei até mais de O Amigo do que dos Vulneráveis, mas também gostei muito dos Vulneráveis. E ansiosa por outras coisas dela. Eu acho que dos livros publicados dela no Brasil, agora tem só o que é sobre Susan Sontag, né? Mas se vocês souberem demais, como eu falei, eu não sou a pessoa mais bem informada sobre o mundo da literatura em tempo real. Então, se vocês souberem de outros livros dela que valem a pena que sejam publicados no Brasil, né? Que não sejam o da Susan Sontag, me contem aqui. Mas o da Susan também tá na minha lista, porque eu também amo a Susan Sontag. Vamos lá, tem mais um pouquinho de coisas por aqui. A próxima pergunta é o livro mais diferente que você leu até agora. E aí, eu peguei 2 livros, eu não li nada muito super diferente assim esse ano. Eu acho que essa é a minha resposta padrão, porque eu não leio coisas tão diferentes. Mas eu peguei o Astrologia, da Liv Stromquist. Eu não sou uma super leitora de história em quadrinhos, então acho que isso por si só, né, faz com que seja mais o que tá mais fora de uma linearidade nas minhas leituras. E também o tópico dele, né, um livro que vai falar aí um pouco sobre os signos, mas é um livro mais divertido, então eu achei ele diferente até da proposta dos outros livros da Liv Stromquist. E o outro, se não for considerar isso, que eu peguei foi A Mulher de Dois Esqueletos, que também é uma leitura super recente da Júlia Dantas. E aqui o que a gente tem de diferente é que ele vai mesclar a história central, que vai ser a história dessa escritora, que é a nossa protagonista, que tá pensando sobre várias coisas na vida dela, com as coisas que ela tá escrevendo. Então eu não acho que isso seja, nossa,
super inédito na literatura, mas é uma coisa um pouco diferente, né, do que a estrutura dele é um pouco diferente do que a gente costuma ver. Seu personagem favorito mais recente? Esse aqui, sinceramente, eu tô achando que eu terminei a leitura dele já em julho, mas vamos fingir que não. E são os gêmeos da trilogia dos gêmeos, né? Na verdade, o grande caderno, aqui nós temos o Lucas e o Klaus, que nesse primeiro volume é super difícil desassociar um do outro, por isso que o meu personagem favorito aqui está como os gêmeos, e aí nos outros livros as coisas se desenrolam, mas os outros livros eu ainda nem terminei, então vamos focar nesse aqui. Vou falar mais sobre ele num vídeo que já está roteirizado, deve ser um dos próximos a sair também, né, e até lá provavelmente eu já tenha finalizado o segundo volume também, mas já adianto que gostei muito, que com certeza esses livros, né, estarão na minha lista de favoritos do ano. Triste, gente, desgraceira, muita desgraceira. Então, de forma muito resumida, nós temos esses gêmeos que são entregues pela mãe à avó durante a guerra para que eles fiquem a salvo, né? A cidade grande, como chamam, onde eles vivem, não está segura, e essa avó não é exatamente uma pessoa muito boa com eles acabam desenvolvendo alguns mecanismos em conjunto para sobreviver a toda essa situação terrível de guerra, e ele só vai ficando pior, assim, no sentido de desgraça, é muito desgraceira, mas pensa em personagens bem construídos, são esses gêmeos aqui. Vou agilizar porque eu estou ficando sem bateria, está escurecendo e eu tô só tagarelando aqui. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. É bem difícil chorar, né? Eu acho que eu também já falei isso várias vezes. Tem sim livros que já me fizeram chorar na vida, mas acho que pega um pouco em momentos específicos ou assuntos muito específicos. Não é sempre. Mas um livro que me deixou bastante mexida, e aí eu já digo que esse aqui também me deixou bastante mexida, apesar de não ter me feito chorar. Mas o outro que eu selecionei para essa categoria foi Morte em Pleno Verão, de Yuko Mishima. É muito impactante e ele me tocou muito de variadas formas, então foi um livro que me deixou triste, assim, aquela tristeza bem melancolia mesmo, e também um dos favoritos do ano, e gostei muito desse livro, é um livro de contos. Agora, em contrapartida, um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre, como eu também já falo em todos os vídeos, vocês estão cansados de saber, eu não sou exatamente uma pessoa que lê livros felizes. Mas eu lembro exatamente o que eu senti quando eu li o Caderno Vermelho, que eu tava precisando de um abracinho, e esse livro é, assim, o Paul Auster encapsulado num livrinho pequenininho com várias histórias separadas. O Paul Auster é um escritor que tem, né, um fio condutor muito nítido, assim, as histórias dele vão girar em torno de, não vou dizer temas, mas algumas, existem coisas em comum, é a mesma coisa que o Murakami tem aquele bingo, né, que tem até imagens, né, do bingo do Murakami, coisas em comum, então aparentemente é uma coisa que eu gosto nos escritores, e também me pegou num momento em que era exatamente o que eu precisava, então eu lembro que eu me senti praticamente abraçada por esse livro, ele com certeza me deixou feliz, apesar de não ser necessariamente um livro feliz. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. E essa é uma categoria que várias vezes eu não tenho que responder, porque primeiro que eu não assisto muita coisa, segundo que eu não assisto muita coisa é baseada em livros que eu li ou que eu saiba que vem de livros, né? Várias adaptações acontecem de livros que às vezes a gente não conhece. Mas eu assisti O Quarto ao Lado, do Almodóvar, que é baseado no livro da Sigrid Nunes, no O que Você Está Enfrentando. E eu gostei muito, ele tem, né, diferenças, ele acaba focando numa parte mais específica do livro, mas adorei, eu amo a Tilda Swinton também, então ela tá impecável nesse filme. E é um filme bem agridoce, assim, eu acho que ele traz um conforto ao mesmo tempo que ele é um filme triste pela essência da história, então fica a recomendação para quem ainda não assistiu. Sobre resenha favorita, eu não tenho feito resenhas e eu também não lembrei de nenhum vídeo em específico de outras pessoas para indicar aqui, então vou ficar devendo essa. Ele também pede o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano, e eu até dei uma olhadinha, assim, eu não tava com nada muito específico em mente,
Mas o Astrologia é muito bonito, o traço da Liv Stromquist é muito bonito, então não tem como eu abrir sem querer em Aquário, que por um acaso é meu signo. Acho que ficaria incoerente, assim, não tem nenhuma outra grande coisa pro segundo semestre vem aí, que eu já vou fazer o gancho com a segunda pergunta, que é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Gente, aqui fica o parênteses de que eu tô sendo um fracasso total naquele meu vídeo, né, no que eu tinha de metas para esse ano. Então, foi bom gravar essa tag para eu ver que tem outras coisas ali, né? Eu tinha releitura para fazer, tinha livro russo para ler, não li nada disso ainda, mas calma que ainda tem meio ano pela frente. Mas eu fui por essa linha, tá? Então, um dos livros que eu preciso e quero muito ler até o final do ano é o Caçando Carneiros, do Murakami, que vai ser uma releitura pra mim, que eu já tenho, e que foi o livro que eu menos gostei dele até o momento, então eu tô bem curiosa pra saber como vai ser minha nova reação. Muitos anos depois, alguns anos depois, muitos anos não, mas alguns anos depois de não ter gostado desse, eu li o Dance, 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 que em teoria é a continuação, né? Ele se passa no mesmo universo ali da história. E eu amei Dance, Dance, Dance. Foi um livro que mexeu comigo de maneiras muito profundas. Então eu realmente acho que pode ter sido um momento da vida e quero reler agora o Caçando Carneiros. E o outro livro é Ilíada, que aí eu já falei pra vocês que eu quero aquela edição bonita, vou colocar aqui, e que provavelmente no final do ano o livro mais bonito que eu terei vai ser esse, porque desse sim é maravilhoso. Eu já tenho uma edição aqui, mas não acho que seja a melhor opção para ler, e simplesmente preciso ler Ilíada antes de lançar o filme do Odisseia. Talvez reler Odisseia, mas daí a gente já tá indo longe demais, vamos focar em um de cada vez. Então, Caçando Carneiros e Ilíada eu já ficaria feliz se eu lesse esse ano, além de algum livro russo que eu ainda não defini, né, mas que também está nas minhas metas. É isso, achei que ia acabar minha bateria, mas deu tempo. Obrigada para quem assistiu até aqui. Me contem quais seriam as respostas de vocês, o que vocês têm para me indicar. Quem tiver preguiça de responder todas as perguntas, me manda pelo menos aí os livros que estão favoritos, o que te decepcionou nesse ano, para eu também não cair nessa cilada. E a gente se vê no próximo vídeo.